Meu nome é Paula, eu tenho 31 anos, sou publicitária e eu não conheço meu pai. É que na realidade, é, como a gente, é óbvio, todo mundo nasce e um pai, em algum momento, teve que se fazer presente, não é? Então, no meu caso, eu tive pai até bem pequenininho, bem novinho, então tive aquela presença. Eu soube o que era ter um pai. E a partir do momento que você começa a se ver sem ele, é a saudade, é aquele vazio, é aquela falta que se faz presente dentro de casa. E às vezes é nas mínimas coisas, é num beijo, num abraço, é aquela esperança de chegar o pai, ficar aguardando o pai chegar do serviço, porque o pai chega, você já tem as novidades para contar, abraçar, beijar. Então é essa falta, né? E a gente sempre tem o que? A esperança. Então o pai vai embora, você está com aquela esperança que ele vai voltar, que um dia ele vai voltar, só que ele não volta do serviço, ele não volta uma semana, não volta um mês, ele não volta mais. E assim, é uma coisa muito triste, né? Porque você sabe que ele existe, você sabe que ele está em algum local, em algum lugar, você não sabe onde é, mas que você queria estar presente com ele, você queria estar com ele, queria dar um abraço, dar um beijo, e você sempre guardando a esperança, mas ao mesmo tempo sempre com a grande decepção do quê? Da falta que ele faz, do não retorno, porque ele nunca mais voltou para casa. Se ele voltasse agora, você teria interesse em uma reaproximação? Não. Ele tentou uma reaproximação quando eu tinha 16 anos. Não estava interessada e ele se reaproximou da minha mãe, porque o interesse dele era totalmente financeiro. Minha mãe caiu na lábia dele novamente. E aí eu tenho uma irmã de 12 anos agora. O que você acha que teria sido diferente na sua vida se ele tivesse feito parte dela? Nossa, eu acho que minha vida teria sido muito pior. Quando a gente fala sobre a questão do aborto e questão de ter pais, é totalmente romantizada essa questão familiar, né? A gente acha que é tudo bonitinho, pai, mãe e filhos. E na verdade não é. Ele não era uma pessoa boa, ele não é uma pessoa boa, e se ele fizesse parte da minha vida, com certeza eu não teria os valores que eu tenho, né? Esse é um sério problema que eu acho que as pessoas têm que começar a falar quando falam sobre aborto, que acham que é só você ter alguém da família e pronto, a sua vida está melhor. E não, às vezes as pessoas da nossa família é que fazem o maior mal pra gente. Então é uma coisa muito triste. Você sabe que ele está vivo, mas que você não vê mais. Então é a grande saudade, a falta, é um misto de tudo isso. Ainda guarda alguma mágoa ou rancor do seu pai? Não, eu não guardo mágoa ou rancor dele. Eu tenho um pouco de mágoa, acho que nessa questão mesmo familiar. Eu não acho que minha mãe estava pronta para com 19 anos ser mãe. Eu sou uma pessoa muito privilegiada porque eu tive meus avós que me criaram e me passaram bons valores, mas eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender que quando você... O nosso problema da nossa sociedade, ainda mais no nosso país, é que é um país tipo que a religião dita as regras. E essa questão de religião, de achar que o feto é uma vida, é toda essa questão que a nossa sociedade fala para a mulher: você não pode abortar, você tem que ter esse feto porque ele vai se transformar numa pessoa. Só que desde o momento em que o feto se transforma numa pessoa, a nossa sociedade simplesmente abandona e acha que não tem uma questão social sobre o que vai vir a se tornar essa pessoa. E daí quando essa pessoa entra pro crime, por exemplo, por falta de estrutura familiar, aí a gente tem toda a nossa sociedade tradicionalista que diz que bandido bom é bandido morto. Então eu acho que é um ciclo. Eu acho que a minha vida, eu passei por muitas coisas ruins que eu não deveria. Se minha mãe tivesse desde o começo
tido a oportunidade de falar, não, eu tenho 19 anos e eu não estou preparada para ser mãe. As maiores dificuldades, a dificuldade de quem é criado só pela mãe e fica sem o pai, é a principal delas, uma delas, a financeira, que normalmente essa mãe que fica sem o marido, ela não está preparada para o mercado de trabalho, ela não está preparada para se sustentar quando não trabalha, que era o caso. Então, quando é uma mãe que já está preparada, já está inserida no mercado de trabalho, ela segue a vida dela criando o filho dela, mesmo que não tenha ajuda do marido, no caso do pai. Agora, para uma pessoa que não estava preparada para isso, uma pessoa que não trabalhava, se vê abandonada com uma criança, são muitas as dificuldades. Dificuldade para moradia, dificuldade para alimentação, para estudo, o subemprego, porque de uma hora para outra tem que se recolocar num trabalho. Imagine para uma pessoa que nunca trabalhou. Então são essas dificuldades que eu enxergo. Teve alguma figura masculina de influência na sua vida, no lugar do seu pai? Sim, o meu avô, que eu acho que ele foi uma influência muito grande na minha vida. Ele sempre me deu liberdade para eu ser quem eu era, desde criança. Ele sempre foi mais do que eu vejo muitos pais de amigas minhas que estavam lá, sempre foi presente, sempre fez o melhor que ele pôde, sempre me deu base para eu fazer o que eu quisesse e me apoiou. E para o filho abandonado, eu acho que é a falta da presença masculina na escola, enquanto todos têm o pai, enquanto todos comemoram o Dia dos Pais, enquanto todos perguntam qual é a profissão do seu pai. Isso é muito distante, né? Muito distante para quem não tem o pai presente, né? É alguma coisa que fica faltando, é uma parte importante da vida que a gente não tem. Então você cresce aprendendo a se defender, você cresce tendo que amadurecer muito mais depressa, você cresce às vezes sem aquela presença masculina, que às vezes no momento de dúvida, no momento de dificuldade, você poderia dividir, e muitas das vezes você não tem essa pessoa para você dividir. Então às vezes você toma decisões certas, decisões erradas, mas são decisões que você toma sozinho. Que às vezes se você tivesse a presença do teu pai, que já passou por essas experiências, ele poderia te poupar de alguma coisa, poderia te ajudar, te apoiar, né? Então é um misto de vazio, e que você concentra tudo isso na sua mãe. Você concentra toda esse relacionamento que você poderia dividir com seu pai, fica tudo ele concentrado na sua mãe. Ela tem que fazer as vezes de mãe, as vezes de pai, né? Então são essas dificuldades que eu enxergo. É uma estrutura, porque a nossa sociedade planta que é pai, mãe e filho. Então você, quando criança, entra na escola e vão te perguntar, cadê seu pai? Porque é isso que está implantado. Então você, quando criança, já começa a se sentir mal, começa a se sentir diferente, né? Então, eu não acho que é a falta da criação paterna. Eu acho que é uma questão estrutural que a gente tem que mudar, porque quem sofre é sempre a criança.